Oi, turma, vamos dar continuidade à revisão do nosso conteúdo. A gente já fez a primeira parte, certo? Foi a parte mais longa. E hoje a gente vai para a parte mais curta, onde nós vamos falar algumas coisas, algumas especificidades, tá? Para dar uma concluída nesse conteúdo. Primeira coisa que a gente vai falar são sobre os curtas-metragens e a cidade, certo? No nosso material didático, eles trazem 3 curtas-metragens para mostrar que a cidade ela pode ser retratada das mais diversas formas, sem necessariamente a gente precisar, certo? Ter lá a cidade do jeito tradicional representada. Então, nós podemos utilizar a ficção, nós podemos ter a visão da cidade de uma forma inusitada, como foi o caso daquele vídeo que eu passei daquele curta-metragem, onde a câmera ela é presa num carro, né, de aviso, numa rádio ambulante. Nós podemos ter também um documentário participativo, onde ele vai mostrar a realidade, o dia a dia da cidade, de uma forma mais dinâmica, tá? Então, o curta-metragem e a cidade estão intimamente ligados, porque o curta-metragem ele precisa desse pano de fundo, de certa forma, pronto, né? Num filme, a gente pode construir a história, explicar o que é a cidade. No curta-metragem, isso fica mais difícil, porque ele tem que ser um filme mais dinâmico, já que a duração dele é pequena. Outra coisa importante que a gente viu nessa unidade foi sobre a questão da favela no cinema brasileiro, certo? Vamos parar aqui um pouquinho, pensar sobre os 2 filmes que a gente viu, que são continuidades, de certa maneira, né? Lá nos anos 60, certo? Nós tivemos um filme chamado 5 Vezes Favela. Foi um filme muito icônico na época, porque ele trazia 5 histórias que, de certa maneira, elas se interligavam por mostrar esse início do processo de construção, de desenvolvimento daquilo que a gente chama de favela carioca, né? Quando as pessoas subiram um morro, muitos lugares que ainda tinham casas a ser construídas, as pessoas estavam se mudando, existia muita pobreza, as pessoas que iam morar lá tinham essa necessidade de morar próximas ao trabalho. Então, quando você pensa em toda essa estrutura, eles conseguiram retratar de uma forma inovadora. Lembrando que nesse período a gente estava em transição do cinema nacional. Nós tínhamos um cinema mais vinculado ao cinema tradicional, meio hollywoodiano, uma coisa vinculada a um cinema musical. Tinham muitas apresentações de teatro. Então, o cinema ele tinha essa coisa bem teatralizada e bem ensaiada, bem bonitinha, onde tinham musicais, onde tinham pessoas vedetes, vestidas com muitas plumas, né? E aí eles começam a tirar esse viés humorístico, certo? E traz a realidade da cidade. Então, eles pegaram pontos da cidade, pontos dessas regiões de favela, de periferia, e começaram a mostrar. Basicamente, aqui a gente tem uma representação do Morro do Vidigal, certo? E aí, anos depois, os mesmos diretores do 5 Vezes Favela, eles fizeram uma oficina no Morro do Vidigal, certo? E dentro dessa oficina, eles pegaram alguns jovens cineastas, algumas pessoas que participaram da oficina, que eram do Morro. Eles estimularam para que essas pessoas escrevessem as suas histórias, e 5 histórias foram selecionadas e recriadas, certo? De acordo do ponto de vista da pessoa da periferia. Isso é notório dentro do filme, de que a pessoa conhece aquela realidade. Então, quem está dirigindo tem noção do que está acontecendo, de tudo que se passa na periferia. E as histórias, elas, apesar de não serem exatamente interligadas, elas têm pontos de conexão, certo? Então, quando a gente fala da favela no cinema brasileiro, é porque a cidade retratada no cinema nacional, ela não precisa ser necessariamente a cidade tradicional, né? Onde os carros estão passando. Aquela cidade que tem na novela da TV, onde só se mostra a parte boa da cidade, né? A parte bonita. Então, a gente tem que mostrar os diversos espaços que a cidade tem, né? Os diversos ambientes que a gente pode ter dentro da cidade para compreender melhor como funciona a dinâmica de uma cidade, tá? Uma coisa importante é que isso não vai acontecer só com a favela, né?
Quando nós falamos de cidade, vai acontecer com cidades pequenas. A gente teve um boom nos anos 2000, desses filmes que retratam cidades menores, cidades de centros urbanos pequenos, cidades que estão próximos à zona rural, né? Então, aquele filme que eu falei anteriormente do Dois Filhos de Francisco é um exemplo disso, né? Nós temos essa cidade retratada, urbanizada, onde existem carros, ônibus, metrô, pessoas, agitação. E nós temos essas cidades, pequenos centros urbanos, que são próximos às zonas rurais e que elas têm uma outra forma de existir, né? De coexistir com a zona rural. Então, as pessoas estão lá trabalhando nos sítios, ao mesmo tempo eles têm um centro urbano que tem seu comércio, que tem suas igrejas, então que tem sua relação entre suas partes, tá? E aí a gente vai para o final do nosso conteúdo para falar de dois termos técnicos. O primeiro termo técnico que nós vamos falar é o traveling, certo? O traveling, ele na verdade, ele é uma posição da câmera onde ela acompanha um determinado movimento. O traveling, na verdade, ele tem três partes, três tipos, né? O lateral, o frontal e o vertical. Quando nós falamos de traveling lateral, nós estamos acompanhando o andar, a corrida de um personagem. Nós estamos acompanhando o espaço que um determinado veículo está percorrendo, certo? Então, nós podemos... Óbvio, para isso existem equipamentos, né? A câmera ela é colocada sobre um trilho e ela vai acompanhando o movimento, certo? Muito utilizado em filmes de ação, em filmes onde tem um momento onde o personagem está correndo. É muito utilizado o traveling porque ele dá uma acompanhada nisso, certo? O frontal também, ele acompanha o movimento do personagem caminhando ou ele vai de encontro ao personagem para ter aquele zoom, certo? Da câmera. O traveling vertical, ele também pode ser utilizado como uma panorâmica vertical, tá? E aí a gente entra no nosso segundo tópico técnico, tá? A panorâmica, ela é uma técnica que visa citar um espaço amplo da cidade. Como assim? Eu tenho que retratar um espaço horizontalmente ou verticalmente para dar essa noção de completude. Então, eu tenho esse espaço horizontal onde eu quero situar o ouvinte, o espectador, naquele determinado momento. Então, se eu estou falando de uma cidade, se eu estou falando de uma casa, se eu estou falando de uma cena que ocorre no meio do rio. Então, eu utilizo a panorâmica e eu posso fazer uma panorâmica com aproximação ou posso ter um corte de cena nessa panorâmica. E como eu falei, tem a panorâmica horizontal e a vertical. E a vertical, ela se parece muito com o traveling vertical. Por quê? Porque nesse momento ela está percorrendo de baixo para cima ou de cima para baixo um determinado espaço. E o traveling faz isso, ele vai acompanhando um determinado movimento ou apresentando um determinado espaço. Como é que isso é feito? Qual tipo de equipamento é utilizado? Além da câmera, certo? Pode ser utilizado qualquer recurso que você tiver. Tem gente que se pendura no carro, tem gente que pede auxílio, que pega cabo de vassoura, mas existe um equipamento específico, um suporte chamado de grua, que funciona como se fosse um guindaste, tem um peso em um dos lados, certo? E ele tem um suporte para acoplar a câmera e uma pessoa pode controlar. Existe a grua que serve só para controle, existe uma grua que tem um comando eletrônico, onde a pessoa pode controlar zoom de câmera, onde ela tem um monitor e ela pode controlar isso. E existe também uma grua onde o cinegrafista ele senta numa cadeira, ela é bem grande mesmo, ele senta na cadeira e ele vai acompanhar todo o movimento e fazer toda a captação de imagem desse filme, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas partes da revisão. A gente fica por aqui. Façam a atividade que vai entrar na plataforma essa semana de revisão, certo? E qualquer coisa a gente se encontra. Tchau, tchau.